Tiago Bachi perguntou assim: qual a probabilidade de que os discípulos soubessem grego, o idioma que foi escrito nos evangelhos? O que que você diz aí? A chance de eles. Você mencionou um pouquinho disso, né, na aula. Acho que a maioria é baixa, né? No caso de, por exemplo, tem um deles que é colocado como um publicano, que seria mais ou menos um funcionário do Império. Ele não está exatamente no quadro de pagamento, por assim dizer, do Império, mas ele é uma figura meio terceirizada para recolher impostos para Roma, né? Essa é uma figura que, por lidar com registros, a possibilidade dele conhecer de técnicas de escrita, e o grego era a língua franca ali, né? É possível que ele soubesse grego. Mas a maioria, assim, pegando a posição social dos discípulos, de serem muitos deles pescadores e coisas assim, a probabilidade de saber grego é baixa, né? Até porque, e aí algumas pessoas, quando falam assim, por exemplo, provavelmente a maioria dos discípulos era analfabeta, a pessoa vê isso como um insulto. Mas não é uma questão de insulto, é porque naquela época a atividade de escrita ela era totalmente dispensável para muita gente. Um pescador ali naquele tempo saber escrever não é uma coisa que é útil para ele, é uma coisa que para a atividade diária dele, para o papel social que ele está inserido ali, e é uma coisa que demanda uma grande infraestrutura de escolarização, etc., investimento e coisas do tipo, para você alfabetizar e manter alfabetizada uma sociedade, né? Então, assim, dizer que fulano era analfabeto, que hoje a gente usa isso como um xingamento. Você é um analfabeto. Mas, assim, não, a maioria das pessoas na antiguidade eram analfabetas e não tinha nada a ver com questão de mérito ou demérito da pessoa. Não era. É simplesmente porque não era uma coisa tão difundida como é hoje, pela questão da escolarização, né? O professor André Chevitarese, inclusive, defende a hipótese de que Jesus seria analfabeto, pensando no cenário, na realidade de onde ele vem, por ter sido um pregador campesino que estava ali na zona rural da Galiléia e tudo, naquela realidade pobre, era improvável que ele tivesse acesso à escolarização, à alfabetização e tal. Então, pensando probabilisticamente, a chance seria grande, a despeito de ter uma ou duas passagens que mencionam que ele teria lido ou escrito na areia e coisas do tipo. Aí ele questiona um pouquinho se isso é suficiente para a gente dizer que Jesus era alfabetizado. Os historiadores, em geral, seguem essa linha ou sobre isso eles se dividem mais, Henrique? Eu sinceramente não sei assim qual que é a divisão no campo, mas é uma questão que na metodologia histórica, né, quando a gente fala, tem um campo da história chamado microhistória, que é você fazer um estudo bastante denso de um assunto bem pequeno. Então, por exemplo, você pega um personagem histórico e pega o máximo que você consegue saber sobre aquele personagem, né? Vai em Uhum. fontes cartoriais, vai em processos inquisitoriais, se a gente estiver na Idade Média, por exemplo, tudo que você puder encontrar daquele camarada, você reúne e tenta contar a história dele, a microhistória. Na microhistória tem um conceito que eu acho que é muito importante, que é o do excepcional normal. O que é o excepcional normal? É que o normal é ser excepcional em alguma área. Tipo assim, um caso interessante da microhistória é um livro chamado Queijo e os Vermes, de um autor italiano chamado Carlo Ginzburg, e ele fala sobre um moleiro, que era um cara que cuidava de um moinho. Ele tinha um moinho e ele moía grãos para as pessoas fazerem farinha, né? O camponês ele fazia, colhia ali o trigo, por exemplo, mas ele não tinha um moinho. Então ele precisava fazer farinha, ele levava isso para o moleiro tirava uma beirada e devolvia para ele, né? Então o cara ganhava a grana dele assim. Ele era basicamente um camponês, mas lia Aristóteles, ele tinha uma série de livros. E aí, tipo assim, pô, se for pensar um camponês, estatisticamente seria improvável de que um camponês lesse, de fato, mas a gente está cheio de exceções aí, né? Então eu acho que assim, por mais que seja importante a gente considerar a probabilidade, né, matemática das coisas, é sempre importante também deixar uma abertura para a possibilidade da excepcionalidade, que é normal na história, né? A história está cheio de excepcionalidades. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!